Olá pessoal, eu sou o professor George e vim falar para vocês do sétimo ano sobre um assunto muito bacana chamado porcentagem. Nosso objetivo hoje é falar sobre os cálculos de porcentagem e resolver problemas que envolvam porcentagens com acréscimos e decréscimos simples. Mas então, você com certeza já ouviu falar sobre porcentagem, principalmente em noticiários, não é isso? Por exemplo, a porcentagem de vacinados no Brasil em relação à Coronavac, ou então o aumento da gasolina, a gasolina subiu tantos por cento, ou então notícias sobre aprovação ou reprovação do presidente, ou então ainda em propagandas, por exemplo, desconto de 50%, saldão, desconto de 20%, 30%, 50% ou mais. Na Black Friday mesmo, todo mundo anuncia seus descontos. Então, a porcentagem está no dia a dia de todo mundo, principalmente relacionada ao aumento dos preços. Além disso, a porcentagem pode ser representada de diversas formas, principalmente em formas de gráficos. Olha só, nesse gráfico preto temos aqui, ó, quando as pessoas começam a pesquisar. Você utiliza a porcentagem e os gráficos para representar resultados de pesquisas. Outro gráfico aqui, ó, o percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária. Temos aqui, olha, como opção, o finado Orkut. Provavelmente você nunca ouviu falar, ou só ouviu falar do Orkut, mas nunca viu. O Twitter, o Facebook e o Flickr, que pouquíssima gente usa. Mas, enfim, o gráfico mostra o percentual de pessoas que utilizam essas redes sociais. Um outro tipo de gráfico também é esse gráfico redondo, chamado gráfico de pizza. Olha só aqui, ó, em que o somatório, ou seja, todos os pedaços da pizza, somam 100%. Olha só, 10% mais 40 vai dar 50, mais 30 dá 80, mais 20% dá 100. 100% dos entrevistados formam todo o gráfico. A partir de então, o que é porcentagem? A porcentagem consiste em escrever determinado valor na forma de uma fração cujo denominador é igual a 100. Bem, lembrando de frações, lembra que o número de cima da fração, o que fica acima daquele tracinho, é chamado de numerador. E o número que fica abaixo daquele tracinho é o denominador. Então, a porcentagem é uma forma de representação de números que representam a fração de um outro. Ou seja, o número na forma de porcentagem, ele é a mesma coisa do que o próprio número dividido por 100. Por isso que é chamado de porcento, porque ele é dividido por 100, por 1 cento. Ou seja, 10% de um valor é igual a 10 sobre 100. Ou 57% de um número é igual a 57 sobre 100. E como nosso amigo diz aqui, ó, para calcular uma porcentagem de um número, devemos ter como referência um determinado valor. Ou seja, não é só 10% por ser 10%, é 10% de algum valor, é 10% de uma população de determinado número de habitantes. Ou seja, 10% de 1000, ou 57% de 500. Nos casos acima, o valor de referência são o 1000 e o 500, respectivamente. E é deles que calculamos a porcentagem. Então, gente, sempre que há um aumento de algum preço ou algum desconto, é sempre relacionado a algum valor de referência anterior. Ou seja, algo aumenta ou diminui certa porcentagem a partir de um dado valor pré-determinado. Aumentou 10% do que era antes ou diminui 10%, 20% do valor que era anteriormente. A partir disso, a operação que se faz para calcular, ou seja, a operação matemática envolvida no cálculo da porcentagem de um número,
é a multiplicação. Ou seja, para calcular a porcentagem de determinado valor, podemos multiplicar a fração que representa a porcentagem por esse valor. Ou seja, imagina, quanto é 10% de 1000? 10% de 1000, esse 10% eu posso escrever na forma de fração. Então vai ficar 10 sobre 100. 10 sobre 100 é o mesmo que 10%. Então esse valor em forma de fração, eu vou multiplicar pelo meu número de referência. Ou seja, não quero saber 10% de 1000, então eu vou fazer 10 sobre 100, que é a fração, vezes o 1000, que é o valor que eu quero tirar a porcentagem dele. Então, ficará, cortando os zeros, corta 2 zeros do 100, corta 2 zeros do 1000, vai ficar 10 vezes 10, que é igual a 100. Sempre que eu estiver dividindo o número por 100, e o número que eu tiver em cima da fração, quando tiver zero, quando ter zero, eu posso cortar os zeros do número de cima pelo número de baixo. Vamos ver isso nos exercícios daqui a pouquinho. O outro valor, por exemplo, 57% de 500. 57% de 500 eu posso escrever na forma de fração também, ou como na forma de barra, 57 barra 100, que é o mesmo que aquele 57 traço 100, como está aqui, ó, olha só, 10 traço, como a gente faz no caderno, né? Faz o 10, o traço da fração e o 100. Eu também posso escrever 57 barra 100. É a mesma, são representações diferentes para a mesma fração. Então, 57 barra 100 vezes 500, que é o que eu quero saber, meu valor de referência, será 28.500. Que quando eu divido 28.500 por 100, basta eu cortar os zeros do 28.500 com os dois zeros do 100. Ficará 285 dividido por 1, que é o mesmo que 285. E a porcentagem, gente, ela vem e vai, são várias formas de representações diferentes de um mesmo número, como falei para vocês. A porcentagem ela pode ser escrita, um número natural pode ser escrito na forma de porcentagem, na forma de fração ou de número decimal. Número decimal é aquele número com vírgula. Então, na escrita percentual, o 8% vai ser escrito na forma de fração como 8 sobre 100. E na forma de número decimal, como 8,08. Depois eu vou explicar o que determina essa quantidade de números depois da vírgula quando a gente divide por 100. O número 15%, ele é escrito na forma decimal, com o símbolo do porcento ou do percento. Lembrando que porcentual e percentual são a mesma coisa, são sinônimos. Você pode falar porcentagem ou percentagem, está tudo liberado. E escrito na forma fracionária ou de fração, é escrito como 15 sobre 100. E na forma de escrita decimal, como 0,15. Ok? Nessa outra tabela, eu tenho aqui alguns exemplos. O número 1, ele representa o 100%. Porque se eu divido o 100 pelo 100, eu vou ter 1 como resposta. Então, o 1 representa o 100% de um todo. Ou seja, o 1 representa 1 inteiro, ou 100%, o total de algo a que me refiro. E, na forma decimal, ele é escrito como 1.0, se for o celular, ou 1,0, quando escrevemos à mão. A metade de algo, me refiro a aquele inteiro dividido por 2. A metade de uma laranja, a metade de uma maçã, é um inteiro que foi dividido pela metade. Então, eu vou representar na forma de fração que 1 foi dividido por 2. Isso representa também 50% de um total de algo. 1 sobre 2, 1 inteiro, dividido para 2 é igual a 50% de qualquer coisa. E que na forma de fração, de número decimal, eu represento como 0,5.
Algo que seja dividido em 3 partes. Vou dividir em 1/3. E vai ser representado como 33,3% de algo, ou 0,33. Descendo mais, se eu divido algo em 20% de desconto, se algo tem 20% de desconto, foi porque eu dividi aquele produto em 5 partes, em 1/5. Representa a fração de 1/5. É aquele todo dividido em 5 pedacinhos, vou ter 20%, ou, na forma decimal, 0,2. Imagina o valor de R$1. Se eu divido R$1 em 5 partes, eu vou ter 20 centavos, ou 0,2 de real. Quando a gente pensa que matemática é difícil, mas quando a gente coloca valores pensando em dinheiro, todo mundo sabe o resultado. E aí, olha só, se eu tenho algo e divido em 10 partes, eu vou ter 1/10 dela, ou 10%, ou em forma de fração, aliás, em forma de decimal, 0,1. Então, vamos praticar um pouco, tá legal? Olha só. Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem a turma? Letra A, 22 meninos e 18 meninas. Letra B, 18 meninos e 22 meninas. Letra C, 20 meninos e 20 meninas. Ou letra D, 16 meninos e 24 meninas. Vamos aqui para o quadro e começar a pensar na resposta dessa questão. Olha só, o meu total da turma é de 40, é 40 mesmo? 40 alunos. Tenho 40 alunos e 45% são meninos. Eu quero saber qual o valor, quantos são o número de meninos e meninas. Então, veja só como é facinho. Lembra que eu tenho que transformar a representação do 45%, ou seja, o 45%, gente, ele é igual a 45 sobre 100. E lembra também que para resolver uma fração eu preciso multiplicar. Eita, deixa eu melhorar isso aqui. Opa, escrever melhor aqui. 45% é igual a 45 sobre 100. E esse 45 eu multiplico pelo total a que me refiro, os 40 alunos. 40 alunos. E aqui eu tenho uma conta. 45 vezes 40 dividido por 100. Para resolver esse tipo de conta, primeiro resolvemos o pessoal de cima. Depois resolvemos o pessoal de baixo. Ou seja, os valores de cima vêm primeiro, depois eu divido pelos valores de baixo. Ou seja, o 100. Então, 45 vezes 40. Quanto será? Vamos lá. 45, fazer aqui de ladinho, ó. 45 vezes 40. Uma dica é o seguinte. Sempre que eu multiplicar um número por 10, por 100 ou por 1000, eu posso fazer somente o valor que é diferente de zero. Depois eu acrescento o zero como resposta. Olha só, ao invés de escrever o numeral 40, 45 vezes 40, eu faço só 40 vezes 4. E depois eu acrescento zero na resposta. Então, vê só. 4 vezes 5 dá quanto mesmo? Lembra lá? 4 vezes 5 dá 20. Então fica 0 e sobe 2. 4 vezes 4 dá 16, isso mesmo. E com mais 2 dá 18. Opa, 18. Então, me deu o valor, ó. Calculei aqui 180, mas com o zero do 40 que havia antes, eu tenho como resultado 1.800.
Vai ter 1.800 alunos na sala, meninos na sala. Não, lembra que ainda falta dividir por 100. E na divisão por 100 é o mais bacana, é o mais facinho de fazer, porque basta somente eu cortar os zeros que há em cima do tracinho e há embaixo do traço, ou seja, corto um zero em cima, um zero embaixo. Se ainda há zeros para ser cortados, então corto também. Um zero em cima, um zero embaixo. O que sobrou para mim foi 18 dividido por 1, que é igual a 18. Ou seja, na turma haverão 18 meninos. E se a turma inteira tem 40 alunos, 40 menos 18 vai me dar 8 para 10, dá 2. Esse 10 aqui vai virar 1 aqui, ó, então fica 1 mais 1 vai dar 2. 2 para 4 também falta 2. Então vai restar 22 meninas. E voltando lá para a questão, qual será a alternativa? A alternativa vai ser a letra B, 18 meninos e 22 meninas. Vamos a mais uma questão. Enquanto isso, eu apago aqui o quadro. Próxima questão. A tarifa de ônibus em certo município era de R$3. Sofreu 2 acréscimos. Um de 5% no mês de novembro e outro de 8% em agosto no ano seguinte. Qual passou a ser a tarifa após os aumentos? Ou seja, houveram 2 aumentos de passagem, um de 5% e outro de 8%. E o preço da passagem era de R$3. Então, a princípio temos a passagem que vale 3,0 ou 3,00, é a mesma coisa. Tanto faz depois se tem uma vírgula aqui, se tem um zero ou 2 zeros, é o mesmo valor. E o aumento foi de quantos por cento mesmo? 5%. Então, basta calcularmos agora os 5% de 3. Ou seja, lembra que 5% escreve 5 sobre 100? Então, 5 sobre 100 vezes 3 vai ser igual a 5 vezes 3, 15, dividido por 100. Lembra que eu falei para vocês que dividir números por 100 ou por 10 é bem facinho? Olha só, se eu tenho aqui um 15 para dividir por 100, todo número que é representado como nós pensamos sem vírgula nenhuma, ele tem uma vírgula escondida atrás dele. Então fica aqui, ó, 15 é igual a 15,0. E quando eu divido ele por 10 ou por 100 ou por 1000, para cada zero que há aqui no 10 ou no 100 ou no 1000, eu vou andando com essa vírgula uma casinha para o lado esquerdo. Ou seja, se a vírgula do 15 está aqui e o 100 tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas com essa vírgula, que então vai se tornar o número 15 aqui, que tinha uma vírgula aqui atrás, andou uma casa, andou 2 casas, vai virar o número decimal 0,15. Ok? Então, 15 dividido por 100, eu vou ter 0,15 de aumento. Esse 0,15 representa os centavos que aumentou a passagem. E como a passagem custava R$3, com 0,15, que foi o aumento de 5% que ela passou, a passagem passará a custar R$3,15. Isso representa o aumento de apenas 5%. A passagem de R$3,15. Mas lembra que também houve um outro aumento de 8%? Então, calcularemos agora 8% do novo valor de R$3,15. Então, teremos
3 e 15. Teremos, aliás, 8%, ou 8 sobre 100, vezes 3 e 15. Então, basta multiplicar agora o 8 vezes 3,15 e dividir por 100 para conseguirmos o valor final. Então, se eu tenho aqui 3 e 15 vezes 8. Vamos lembrar da tabuada de multiplicar de novo. 8 vezes 5 dá 40. Fica 0, sobe 4. 8 vezes 1 dá 8. Com mais 4 dá 12. Fica 2, sobe 1. 8 vezes 3, 24. E mais 1, 25. Como a vírgula está aqui, ó, duas casas depois, a vírgula aqui vai descer para cá também. Duas casas depois. Vai virar o número 25,20. Somente que dividido por 100. E aí, então, lembra que eu te falei que quando o número dividido por 100, a vírgula vai andar duas casinhas para frente, porque o 100 tem dois zeros? Então, a vírgula que está aqui vai andar duas casas para o lado de cá, que vai virar o número 0,25, ou seja, aumentou 25 centavos. A partir daí, basta eu somar o valor anterior de 3,15 mais o aumento que foi de 25 centavos. Eu vou ter o valor de 5 mais 5, 10. Fica 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E o 3. 3 mais 0, 3. Vírgula abaixo de vírgula vai dar o valor de 3,40. Então, vou ter o valor de R$ 3,40. Volta lá para a questão. Vai ser a letra C, 3,40. Tem mais uma questão rapidinha. E vou até deixar o desafio para vocês fazerem em casa. Olha só, o gráfico abaixo mostra os conceitos dados pelo professor de matemática no primeiro bimestre para os alunos do 7º ano A. Os conceitos da turma do 7º ano A foram 25% tiraram conceito C, 30% tiraram conceito A e 45% o conceito B. Portanto, quantos alunos receberam o conceito A, B e C? Toca para cá? Bem, vamos tentar fazer isso de um cálculo mais mental. Vamos pensar com uma certa lógica, tá certo? Olha só, o círculo total representa o 100% da turma, ou seja, os 40 alunos. E lembra que eu tenho lá no desenho, se puder voltar ao vídeo, que 25% deles tiraram o conceito C. Ou seja, se eu pego esse meu círculo de 100% e divido ele em 4 pedaços, eu vou ter 1/4 do círculo. Um círculo dividido em 4 pedaços, eu vou ter 1/4 dele. Ou seja, 1/4 do círculo é igual a 25% dele. E como o meu total de estudantes são 40, esse 40 multiplicado pelos 25%, ou seja, 1/4 deles, vai me dar que 40 vezes 1 dá 40, que dividido por 4, eu vou ter quanto mesmo? Muito bem, 10. Então, 10 alunos tiraram o conceito C. 10 alunos tiraram o C. E o B, os 30%, quanto será? Imagine o seguinte, e quanto aos outros conceitos, o A e o B? Vamos ver o conceito A. O A, o gráfico mostra que houve 30% dos estudantes. Então, lembra que 30% é o mesmo que 3 vezes 10%, não é isso? E que, se você imaginar
se que 40 é 100%, ou seja, 10% de 40 vai ser 10 vezes menor que 40. Lembra quanto é 10 vezes menor que 40? Ou 40 dividido em 10 pedaços, 10 partes. Eu vou ter 4. Então, 10% de 40 vai ser igual a 4. Então, se eu multiplicar 3 vezes 4, eu vou ter o valor de 12. Ou seja, 12 alunos obtiveram o conceito A. E quanto ao conceito B? O conceito B eu vou deixar para vocês como tarefa de casa, ok? Foi muito bom o nosso encontro. Muito obrigado e até a próxima.